Boa noite, amigos do Ordem de Cecília. É com muito prazer que eu aceito esse convite feito pelo Rafael. Mais uma vez estar estudando com vocês. Eu vou falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Como a gente vai estar falando das bem-aventuranças, né? Eu gostaria de começar a nossa reunião fazendo a oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, que seja uma noite de bastante estudo, de bastante esclarecimento, de bastante renovação das nossas forças, da nossa fé, da nossa vontade, que a gente possa sair hoje, depois dessa noite, dessa troca tão importante com os nossos companheiros de caminhada, renovados, para enfrentar cada dia que passa, Senhor. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele começa falando dos brandos, que herdarão a terra, e depois fala dos pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Os brandos herdarão a terra. Eu achei engraçado quando eu recebi o convite para fazer esse estudo, porque para falar dos brandos que herdarão a terra, eu lembrei do primeiro estudo que eu fiz aí na casa, de uma forma presencial, falando sobre destinação da terra. No item 3, no desenrolar, ele vai falando de diversas violências, né? Vós aprendeis com os antigos, não matarás, não se encolerizar contra seu irmão, não dizer raca, nem chamá-lo de louco, todos com penas de queimar no inferno. A gente sabe que queimar no inferno é um sentido figurado, né? Inferno não existe. A gente pode estar passando por um momento conturbado, mas o inferno, ele remonta a um estado permanente, e a gente sabe que isso não acontece. Todos nós estamos destinados a evoluir. Então ele começa falando de mansos e pacíficos e depois fala de diversas atitudes violentas que a gente não deve cometer contra o nosso irmão. A gente não deve cometer isso para quê? Para se tornar mansos, né? Para conseguir ser pacíficos. Durante esse estudo, a gente vai tentar ver os caminhos que Jesus nos ensina para chegar nessa mansuetude. Uma grande personalidade chamada Mahatma Gandhi disse que se todos os livros da humanidade fossem queimados e restassem só as bem-aventuranças, nós estávamos salvos, né? Mahatma Gandhi é um grande pacificador da nossa história. Um dos maiores pacificadores. Ele consegue vencer uma guerra contra a Inglaterra somente utilizando a paz. E ele tem diversos ensinamentos deixados para a gente. As boas aventuranças, né? Elas foram proclamadas no Sermão do Monte. No estudo aprofundado da doutrina espírita, eles nos elucida um pouco sobre aquele cenário. Ali estavam pessoas, né? Os que estavam escutando, muitas pessoas doentes, muitas pessoas com deformidades, muitas pessoas enfermas do corpo e da alma, necessitadas de justiça, necessitadas de amor. Então a Boa Nova vem trazer para eles um conforto, um novo caminho, uma nova esperança, fazendo nascer dentro do coração deles, plantando essa semente do reino de Deus. Jesus se coloca no monte para ficar à vista de todos, né? A gente vai falando ali no estudo aprofundado, é muito interessante que ele vai falando de todas as figuras, de todos os enredos, né, do Sermão do Monte. Ele fala que Jesus se coloca mais alto, mas não numa questão de humilhar ninguém, mas para passar segurança, para passar afeto para aquelas pessoas, para mostrar para eles a certeza. E depois ele se assenta, ficando no mesmo nível de visão de todas as pessoas. Uma parte que pode exemplificar bem isso para a gente
quem gosta de ter uma memória visual dos casos, na primeira versão de Ben-Hur, o filme, né? O filme Ben-Hur, nessa época no cinema ainda não se mostrava o rosto dos atores que interpretavam Jesus. Então Jesus era sempre mostrado de costa nos filmes, então aparecia só o cabelo até aqui assim. E nesse filme o que eu achei muito interessante é o seguinte, que o diretor do filme conseguiu captar bem a emoção das pessoas olhando para Jesus naquele momento, sabe? Na hora das bem-aventuranças, a emoção que elas sentem. E a gente, nesse momento que a gente está passando, a gente está parecido com essas pessoas que estavam lá, escutando as bem-aventuranças da primeira vez? Sim, sim. Estamos passando por um momento novo, um momento inédito, um momento que a gente teve que se abrigar, um momento que a gente ainda não sabe como isso vai acabar. Então a gente está necessitado do corpo e da alma, né? A gente está enfermo, a gente está precisando dessa palavra amiga, desse porto seguro de Jesus. Aí agora, contado todo o cenário de onde se passou essa passagem, eu vou trazer ela mais um pouquinho para cá, para os nossos tempos, para chegar na questão da mansetude. Quando eu estava num encontro de mocidades, uma Comerge, teve uma dinâmica muito interessante, né? Que elas mostravam uma situação que acontecia e a gente tinha que decidir o final daquela situação. Era parecido com um programa de televisão que tinha na época. O nome do programa era Você Decide, que as pessoas ligavam para decidir o final. Aí teve uma situação que eu achei muito interessante. A história se passava assim, era um homem dentro de um trem e ele estava lá sentado tranquilo. Vinha uma pessoa, pegava um pé do seu sapato e atirava pela janela. Aí todo mundo ficou assim, caramba, como é que alguém faz isso? Aí deixaram pra gente decidir o que ia acontecer. Trazendo esse ponto para a parábola, para essa passagem das bem-aventuranças, Jesus quer promover com essa passagem a doçura, a moderação, a mansetude, a afabilidade. E ele vai contra a violência, a cólera e qualquer expressão descortês contra qualquer pessoa. Porque quando ele fala raca era uma expressão de ofensa, sabe? Era você ofender uma pessoa, você falava raca e virava o rosto cuspindo. Então era uma ofensa muito grande. Nesse item 3 aqui, ele vai falando sobre diversas violências, né? Fala do não matarás, fala de você falar mal dos outros, né? Da maledicência. Ele coloca que a palavra tem muita força. Tanto é que ele coloca no mesmo julgamento você matar e você falar raca para o seu irmão. Numa situação como essa, voltando para a história do trem, a gente imaginando hoje não porque a gente está na quarentena, poucas pessoas estão podendo trabalhar, mas voltando um pouquinho no tempo, no começo do ano, no ano passado, a gente que mora aqui pela parte da Zona Oeste, muitas pessoas pegam um trem para ir trabalhar. Vocês imaginam na situação daquele trem lotado, a gente conseguir manter a moderação, mansetude, doçura e afabilidade. Imagina se alguém pega um pé do nosso sapato e joga pela janela. Ia ser muito difícil a gente não ter nenhuma atitude violenta, de cólera ou expressar alguma atitude descortês para essa pessoa. Aí foi indo, a gente mais jovem, muito inflamado, todo mundo, eu faria isso, eu faria aquilo. Aí depois que a gente decidiu o final, eles contavam quem era a personalidade e o que ela tinha feito. A personalidade que estava no trem era ninguém mais, ninguém menos do que Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele teve a seguinte atitude, né? Quando tacaram um pé do sapato dele, ele tacou o outro pé do sapato para a pessoa que achasse pudesse utilizar os dois. Então, ele é um exemplo de que ele já tinha encontrado a paz interior, né? Ele já tinha encontrado, ele já era uma pessoa pacífica. E eu gostaria de mostrar aqui que manso não tem a ver, os mansos que herdarão a terra,
não tem a ver com passividade ou com apatia. A Benedita Fernandes, né, a Dama da Caridade, é uma história que sempre me impressiona, que era uma pessoa que estava num momento da encarnação que ela não tinha paz, ela estava no meio de uma obsessão muito grande, uma subjugação quase. Ela começa a importunar muitas pessoas, não tinha um hospital especializado, levam ela para a cadeia, pela caridade dos carcereiros que começam a dar passe nela, né? a ter essa paciência com ela, essa caridade, ela recebe o chamado de que se ela fosse trabalhar no bem, ela seria livrada daquelas perturbações. E ela aceita, e depois daquilo dali ela se dedica a uma vida inteira ao próximo. Então ela encontrou a sua paz, encontrou a paz de espírito. Mas só que a trajetória dela, bem pobre, numa outra cidade, e ela começa a ajudar sem ter meios. Ela encontrou a paz de espírito, mas essa trajetória não foi calma, não teve ausência de problemas. A paz de espírito não tem a ver com a ausência de problemas, mas sim você ter a serenidade, a mansuetude, a clareza para lidar com as situações. Um pedaço que me marca muito dentro da história dela, que mostra todo o desprendimento da paz que ela encontrou e toda a grandeza da sua fé, é que quando ela já está com um número de crianças lá dentro de uma casa que ela estava morando de favor, e ela começa a levar as crianças a si mesma, é quando ela fala para as crianças irem para o portão que Jesus vai passar e vai dar comida para elas. Quando as crianças estão no portão, passa o tripeiro e pergunta para aquelas crianças: o que vocês estão fazendo aí? E as crianças falam para o tripeiro: a nossa mãe falou que a gente ficasse aqui, que Jesus ia passar e ia dar comida para a gente. E o tripeiro fala para as crianças: manda avisar a sua mãe que Jesus já passou. Começa a dar um alimento para aquelas crianças, espalha para toda a cidade, a ajuda começa a chegar. Um outro ponto que ela mostra muito essa mansuetude, essa atitude de carinho, é quando ela começa a receber pessoas que estão com problemas psicológicos, estão depressivas, e quando elas entram em crise, ela com um abraço pacificador, um abraço fraterno, consegue tirar aquelas pessoas da crise, levando toda a calma do mundo e a serenidade que só o amor e a caridade podem levar uma pessoa a conseguir. E ela tinha uma fé muito grande e conseguiu. Então, Mahatma, a Benedita Fernandes, são dois exemplos. E pensando na gente e pensando como a gente pode cultivar essa paz dentro da gente, eu fico imaginando essa situação do trem. Tem uma outra história do trem, que essa história aconteceu com meu pai. Meu pai era jovem assim, e ele entrou, todo mundo sabe como é que... Gente, e a questão de você, antes de falar esse caso do meu pai, a questão de você manter a paz dentro do trem é uma coisa, né, muito difícil, e que é um exercício diário pra gente. Quando eu vi o estudo para falar de mansuetude e de despertar a paz dentro da gente, o trem é um teste gigante. Porque na hora do rush, para entrar no trem é uma luta, né? Não se respeita ninguém, não tem idade, não tem sexo. É a igualdade que a gente deveria ter em outras coisas, mas levada pro lado ruim, que é um empurra, você derruba o outro e ninguém quer saber, ninguém respeita ninguém. E meu pai, quando entrou no trem, num empurra desse, ele mais jovem, ele parou de frente para um outro rapaz assim, que tinha um óculos furta-cor coloridão, e o cara era forte pra caramba. E meu pai ficou de frente para ele, olhando para ele assim, aí o cara: pô, o que tu tá me olhando? O que tu tá me olhando? Gostou? Aí meu pai ficou assim, falou: pô, tô te olhando sim, mas tô olhando seu óculos. Seu óculos é muito bonito. Aí quebrou aquele clima de briga e de qualquer desavença que pudesse ter, e a viagem prosseguiu da melhor forma possível. Aí voltando a falar dos mansos que herdarão a terra, aí a gente começa a lembrar que nós estamos num planeta de prova e expiações, né? Então, como é que a gente sabe que os brandos herdarão a terra?
os brandos herdarão a terra num futuro. É uma promessa futura, né? Quando os bons, a maioria de bons, predominarem na terra. Uma observação muito interessante que eu queria fazer, se a gente parar para pensar, no meio que a gente vive, a gente conhece mais pessoas boas do que ruins, né? Aí o que acontece? Por que a gente ainda tem um predomínio do mal, né? Por que a gente não fala assim, quando a gente é novo, né? A nossa mãe fala assim, não anda com fulaninho não, porque senão fulaninho vai te influenciar mal. Ou a mãe de fulaninho fala, fulaninho, não anda com Leandro porque Leandro vai te influenciar mal. Por que não é o contrário? Leandro, anda com fulaninho que você vai influenciar ele bem. Porque o que acontece? Não só não fazer o mal não adianta. A gente tem que fazer o bem. Aí o que junta? Junta as pessoas que não fazem o mal, mas só que não praticam o bem e ficam na inércia. Aí não adianta. A questão é que a gente tem que praticar o bem. Para a gente praticar o bem, a gente tem que ter essa paz interior. E como a gente vai conquistar essa paz interior? Na questão 919 do Livro dos Espíritos qual o meio mais prático de progredir nessa vida resistindo ao chamado do mal? Um grande pensador fala, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Aí tem uma outra questão que fala assim, onde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, quando a gente começa a examinar a nossa consciência e ter a noção de tudo que a gente pode melhorar dentro da nossa vida, a gente vai começar a caminhar para a paz. A gente vai começar a caminhar para ser pacífico. Para a gente ser pacífico, a gente tem que estimular o sentimento de paz. Mas só que o sentimento de paz, para a gente, está muito ligado à ausência de problemas, à questão exteriores, né? Para eu ter paz, eu tenho que estar viajando, eu tenho que estar numa praia, eu tenho que ter uma música apropriada. Na verdade, não. O sentimento de paz tem que estar nos acompanhando todo o tempo, para que a gente possa passar pelas adversidades da melhor maneira possível, né? Então, o conhece-te a ti mesmo vai lembrando para a gente de onde estão escritas as leis de Deus. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E quando a gente termina, aí o Santo Agostinho fala que para toda noite a gente fazer um exame da nossa consciência. Aí a gente lembra das leis de Deus. As leis de Deus são as leis naturais. E o homem é infeliz quando ele se afasta dessas leis. Então, para eu ter paz, para eu ser feliz, é só eu seguir as leis de Deus. E eu seguindo as leis de Deus, eu não me afasto da nossa consciência. Eu não me afasto, eu não me afasto da minha consciência, da minha felicidade. E eu acho muito interessante essa interação entre as perguntas e como isso vai levar a gente ao caminho prático. Mas só falta a gente colocar isso em prática. A gente colocar a doçura, a moderação, a mansetude nas questões do nosso dia. Essa é a coisa mais difícil de acontecer, porque, principalmente na quarentena, e a gente já estava tendo isso antes, a gente é muito ansioso, né? O tempo é uma questão muito importante para a gente está acostumado com diversos afazeres. Quando a gente tenta meditar, a gente só pode meditar 2 minutos porque a gente tem muita coisa a fazer. E a quarentena parece que agravou um pouco mais na gente essa questão da ansiedade. A questão, algumas pessoas estão mais deprimidas, né? Algumas pessoas estão mais tristes. Essa questão do isolamento às vezes deixou a gente um pouco mais à flor da pele. Eu vou pegar aqui a passagem de Marta e Maria. A gente está muito Marta, a gente está muito ansioso, a gente está preocupado em arrumar a casa toda e esquece que a grande importância daquele momento é a de Maria, de escutar Jesus, de ver aquela palavra que vai chegar ao nosso coração. Numa interrogação que acontece aqui, fala assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito,
para renunciar aos bens deste mundo e promete a nós os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Tem uma passagem muito interessante da cura da sogra de Pedro, depois que Jesus cura ela. A casa de Pedro foi uma casa muito importante, né? Uma casa muito importante. É o primeiro lugar onde aconteceu o evangelho no lar. Jesus cura a sogra de Pedro. No livro Boa Nova, tem um capítulo que fala que ela pede para Pedro, que ela fica muito encantada com Jesus, com a sua grandeza, né? E fala para Pedro, pedir para Jesus, para ver se Jesus conseguia resolver aquelas outras mazelas dele, a falta de dinheiro, a situação humilde. E Pedro vai, de uma forma muito interessante, interrogar Jesus. Ele fala, Jesus, Deus ouve nossas preces? E Jesus, com a melhor pedagogia do mundo, explica para ele que Deus ouve nossas preces e tudo. Mas o grande ponto que eu queria falar é que Pedro não fica satisfeito e volta a interrogar Jesus um outro dia sobre Deus escutar as nossas preces, sobre merecimento, porque um ganha mais, outro ganha menos, porque que um é assim, outro é assado. Aí Jesus fala assim, Pedro, se você entrar para rezar preocupado em resolver essas suas coisas materiais, você vai sair mais ansioso da prece e não vai conseguir resolver as coisas. Se você entrar para orar agradecendo a Deus, pedindo para Ele entendimento para entender o momento que você vai estar passando, você vai se sentir muito mais tranquilo, muito mais reconfortado para seguir esse caminho. E depois desse momento, ele ensina a oração do Pai Nosso, que Mateus vai colocar em seu evangelho. Então Jesus ali demonstra que a gente tem, para entender no reino de Deus, para a gente conseguir herdar a terra na mansetude, daqui a um tempo, na destinação da terra, quando ela passar por toda essa transformação, a gente tem que entender o tempo de Deus e tentar melhorar, ter a humildade e a caridade para trabalhar para o outro. Resignação para entender o momento que a gente está passando. E pegar o melhor aprendizado disso e tentar estimular essa paz dentro da gente. O reino de Deus poderá um dia se estabelecer na terra? Sim. Sim, poderá um dia se estabelecer na terra. Os espíritos respondem numa página e meia. Quando os bons forem preponderantes. Quando a gente começar a se colocar no lugar do outro. Quando a afabilidade, a doçura, a moderação nas atitudes, a mansetude, a afabilidade, tudo isso reinar. Jesus nos mostra que a gente pode chegar nesse caminho. Jesus, quando chega lá em Jerusalém, no burrinho, e é aclamado por toda a população, muitas pessoas gritam Hosana, que poderia ser a melhor homenagem que ele poderia receber, ele é entrada ovacionada, aquela entrada linda. Uma semana e pouca depois, aquelas pessoas, no seu julgamento com Barrabás, são as mesmas que falam que podem crucificar, para matar, são as que xingam e maldizem ele durante toda a sua paixão, durante todo o seu sofrimento. Mas o que Jesus demonstra para a gente? A sua paz interior, a sua mansetude. No meio daquilo tudo ele fala assim, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus fala que no mundo a gente vai ter aflições, mas ele fala, tenham fé em mim, porque eu venci o mundo, e ele é o exemplo. Jesus fala assim, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, mas não como o mundo a dar para a gente. A gente está acostumado com uma outra paz, a gente tem que buscar essa outra paz interior para se tornar pacífico. Tem 3 passagens, 3 parábolas na verdade, agora são parábolas mesmo, chamadas parábolas do reino de Deus, que são chamadas a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. A parábola da semente, todas elas Jesus começa assim, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra,
Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está pronto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou a semente no campo, embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças, e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos ramos. Contou-lhe outra: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E mais 2 para terminar. O reino do céu é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem acha e torna a esconder. E na sua alegria, vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. Todas essas parábolas do reino de Deus, o que elas têm em comum? Todas essas parábolas do reino de Deus falam da transformação interior. A semente cresce dentro da terra, tanto a semente da árvore quanto do grão de mostarda. O fermento age na massa de dentro para fora. O tesouro estava escondido dentro da terra. A pérola, ela vem de dentro de uma ostra. Então, o reino de Deus e a paz, ele vai nascer no nosso interior. Ninguém pode ser pacificador de ninguém. Jesus nos mostrou o caminho, mas a gente que tem que fazer surgir a nossa paz. A gente que tem que fazer crescer a nossa paz. A gente tem que dar os nossos passos. A gente tem todo o caminho. A gente tem o maior guia e modelo. Jesus, o maior homem que já passou nessa terra. O nosso grande guia e modelo. A gente pode seguir os passos dele. Eu vou contar só mais 2 historinhas antes de terminar. Dalai Lama, ele conta isso no livro Viver em Paz. Ele estava numa convenção em Nova York. Ele descia de elevador, caminhava até o salão, que era longe assim. No primeiro dia, ele desceu, fez uma vênia para uma moça da limpeza, uma faxineira. Ela sorriu para ele sorriu para ela e seguiu. Ele iria ficar lá durante 5 dias. No segundo dia, ele desceu no mesmo horário pela manhã do elevador. Quando ele desceu do elevador, tinham 2 faxineiras. Ele sorriu para as 2, fez a vênia e seguiu o seu caminho. No terceiro dia, tinham 2 fileiras de faxineiras para receber a sua atenção, o seu carinho, o seu cumprimento, o seu afeto. A paz, ela inspira. Pequenos gestos como esse, gestos como os do Mahatma Gandhi, gestos que a gente pode ter na nossa vida. Então a paz e a atitude de bem, elas inspiram. Jesus, no seu momento de Calvário, ele teve um discípulo que o traiu equivocadamente, teve um discípulo que o negou 3 vezes, 9 fugiram. E mesmo assim, quando ele volta e estão todos reunidos, exceto de Judas, que já havia desencarnado, ele fala assim: que a paz esteja convosco. Então, a todo momento, Jesus vai nos mostrar essa paz. Que a gente possa ser, a cada dia, o manso. Que a gente possa, a cada dia, ser o pacífico. Porque o projeto da Boa Nova é um projeto presente, não é só um projeto futuro. E eu sei que nós somos capazes de botar em prática todas essas potencialidades que a gente já tem e todo esse conhecimento. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É muito bom sempre levar a mensagem de Jesus, tentando transmitir para todas as pessoas um pouco de paz e alegria.
Fiquem todos com Deus, uma boa noite.